Olá, abençoados! Tudo bem com vocês? Espero que sim, e que a graça e a paz do Senhor Jesus vá ao teu encontro. Queridos, hoje eu quero falar com vocês um pouquinho, refletir um versículo aqui da Bíblia e dividir mais uma experiência. Quero deixar essa leitura. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. A importância do discernimento de espíritos. Esse é um dom que o Espírito Santo traz à igreja para que possamos ter entendimento, fazer diferenciação de espíritos que atuam. Hoje você então tem a capacidade de discernir, de diferenciar o que é certo, o que é errado. Então, essa percepção, quando você tem este dom de discernimento, ela vem bem assim refinado em nossa vida. Você tem a capacidade de discernir os espíritos através de cheiro, de ouvir e sentir. Sim, pode ter certeza, vai muito mais além. Em Coríntios, fala, Paulo, numa dessas passagens, diz aqui, eu não vou ler, mas você pode ver aí, que devemos buscar não a sabedoria humana. A sabedoria humana, ela fraqueja, mas a divina não. E mais ainda o apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, que não devemos desprezar esses dons. Não devemos rejeitá-los, devemos desejá-los e buscar com inteligência. Ele fala, amados, não sejais ignorantes. E o dom, com certeza, todos os dons são importantes, tudo para crescimento e edificação da igreja. Mas, na minha visão, o que é importantíssimo nos dias de hoje é o dom de discernimento. Por que nos dias de hoje? Você até pode dizer assim, eu sou muito bem resolvido espiritualmente e não quero este dom. Mas, vejamos, um dos sinais do tempo, o que ia ser? O engano. E o engano tem afetado muita vida de cristão, de muita vida, de muita gente. A palavra diz ainda, se possível, enganaria até os escolhidos, os eleitos, se possível. Mas não vão enganar, porque aqueles que são escolhidos, aqueles que são eleitos, com certeza está firmado na luz, na palavra de Deus. E esses com certeza têm um discernimento de espíritos. Por que eu estou fazendo toda essa reflexão aqui agora? Porque eu quero chegar numa experiência que eu tive e mais um pouquinho de uma reflexão. Aguarde um pouquinho, eu não sou pregadora, mas eu gosto de meditar na palavra de Deus. Veja bem, em Mateus também fala assim, deixa eu ver aqui que eu quero também ler com vocês, gente. Porque, Mateus 10:16, isso é no Novo Testamento, Jesus falando aos seus discípulos. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Gente, esse é um versículo que ele está nos despertando, acordando, para termos o dom do discernimento de espíritos. Olha, nós somos ovelhas e temos o pastor, que é Jesus. Ele nos enviou no meio de lobos. O que são esses lobos? A gente vive no meio dos lobos. A gente não é alienado a este mundo. O que seriam esses lobos? São pessoas maldizentes, pessoas injustas, pessoas que só pensam em si mesmo, no seu ego, faz de tudo para conquistar o espaço e não mede esforços para derrubar quem está na frente deles, ganância em busca de poder, pessoas orgulhosas, pessoas que perseguem, pessoas que não têm um coração puro. Nós estamos no meio deles.
ovelhas no meio de lobos. E o que ele diz? Devemos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. A pomba simboliza o fruto do Espírito. Uma das símbolos que ela tem é a humildade, o fruto do Espírito. Então seja simples, humilde como a pomba. Nós devemos ser. E a gente tem que buscar as qualidades. O que tem a pomba? A pomba, além de ser simples, ela tem o quê? Elas são espertas, elas são inteligentes, elas são atentas. E então a gente tem que aprender isso. Não é porque nós estamos no meio de lobo, ou porque somos simples como a pomba, que devemos ceder a tudo ou ficarmos para trás. Não, isso não. Simples como a pomba, com o fruto da humildade, mas devemos ser também prudentes como a serpente. Nós também aprendemos aqui com a serpente, ou seja, no meio de lobos, a gente tem o quê? Tem que ser pessoas espertas, inteligentes também, e a serpente traz uma sagacidade, quer dizer, a agudeza de espírito. Elas conseguem ter aquela refinação, algo que está perto, quer dizer, ela tem a capacidade de depreender e aprender e distinguir e interpretar, olha quantas palavras, algo através de indicações simples que está ali em volta dela. Então, nós devemos ser, não que venhamos ser uma serpente, né? Uau, dá o bote. Brincadeira à parte. Nós devemos ter a agilidade de discernir espíritos. Olha, uma serpente consegue isso. Então, devemos ter isso aguçado, sabe? Refinado em nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo Deus permite o discernimento para muitas pessoas. Em um momento elas têm esse discernimento, mas existe o dom, que é o Espírito Santo que nos concede. Então a gente tem que buscar, tem que pedir. E este dom com certeza faz toda a diferença em nossas vidas. Bom, para não ficar muito em minhas palavras, eu quero aqui então compartilhar uma experiência que eu vivi, e essa experiência me despertou o interesse de buscar então o dom de discernir os espíritos. Certa vez eu estava em casa de folga com uma amiga e estava um dia lindo, bonito, sol, sabe, estava fresquinho, era de manhã e a gente resolveu sair para frente de casa e tomar um sol. E eu morava do lado de um terreno da igreja, porque meu pai era o segundo pastor na época ali, então a gente morava num terreno da igreja, e a gente foi então para as escadarias da igreja, e a igreja ficava num lugar bem privilegiado, assim, que avistava todo o bairro, era bem bacana, assim, você via todas as casas, as ruas, as entradas, as saídas, tinha uma visão bem privilegiada ali. Aí quando nós estávamos conversando até sobre o crescimento do bairro desde que a gente chegou ali e tal, né? E quando de repente apareceu um moço na rua da frente onde nós estávamos. Ele, de repente, surgiu esse moço, a gente não viu de onde que ele apareceu, de onde que ele desceu, de repente. Ele começou a descer a rua vagarosamente também, começou a observar a sua volta, avistar o bairro também, parava, olhava. Eu percebi, assim, no meu entender, era alguém que estava perdido ali, porque eu não conhecia a pessoa, já tinha uma certa convivência do bairro e fosse alguém que já tinha visto ali no bairro. Ele começou a descer vagarosamente e veio em nossa direção. E era um rapaz muito bonito de aparência, muito bem vestido, assim, a roupa muito fina, era uma pessoa assim, que chamava atenção, você via assim que era uma pessoa bonita mesmo.
Aparecia até um executivo. E ele chegou em nossa direção também, sorridente, cumprimentou a gente com bom dia e começou a puxar assunto. No momento que ele chegou e cumprimentou a gente com um bom dia, o Espírito Santo já tocou em meu coração. Na hora, o Espírito Santo falou fortemente em meu coração: este não é um homem comum, é um demônio que está à frente de vocês. Nisso, foi tão forte aquilo, eu fiquei meio assim, parada, não tive reação nenhuma. Comecei a observar detalhes nele, alguma coisa diferente nele. Tipo, não duvidei, mas fico olhando. E foi interessante que, acho que ele percebeu a minha atitude, meu gesto ali que eu fiz. Ele virou para mim e eu olhei bem nos olhos dele e ele identificou. Ele sabia que eu tinha identificado quem era ele. Desde então ele não olhava mais para mim, ele baixava a cabeça, ele não me encarava, ele só conversava com essa minha amiga. E quando ele tentava olhar para mim, ele desfigurava. E eu ainda parada, sem assunto, não conseguia falar. Eu queria dar um toque para minha amiga: você não está vendo? Mas ela continuou num assunto com ele. E toda vez que eu olhava, eu via, ele se desmascarava. O semblante, a fisionomia dele se desmanchava, não era daquela pessoa bonita. Então ele olhava para minha amiga, sorridente, todo simpático. E quando ele olhava para mim, ele desfigurava. E assim, foi uma conversa rápida, foi uma coisa de 3 a 5 minutos por aí, foi muito rápido. E ele saiu. Quando ele saiu, até o andar dele era diferente. Era meio travestido, sabe? Uma pessoa que rebolava muito além do normal, um homem assim. Não era um andar normal de um homem, uma coisa muito estranha mesmo. Essa minha amiga não notou nada. E a gente ficou observando ele, acompanhando com os olhos se ele estava indo no caminho da onde ele queria chegar. Gente, na metade do caminho que ele estava fazendo o percurso dele, na nossa frente, como se fosse uma bolha de sabão, puff, explode. Nessa hora que a minha amiga foi se ligar, caiu, acho que assim, ela se tocou. Ela falou assim, ela assustou. Ah, você viu isso? Vi. Aí eu suspirei. Porque o Espírito Santo já havia falado em meu coração. Então aquilo foi uma confirmação. E às vezes a gente pensa que o diabo é aquele chifrudinho, vai vir de chifre, aquela simbologia que colocaram de rabinho e o garfinho. Não, nada disso. Ele veio como uma pessoa muito bem apresentável. Tá? E para não estender muito mais esse vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida e que o Espírito Santo venha falando mais em seu coração. E em todo tempo, então, devemos vigiar. A palavra de Deus diz que vigiai e orai, porque não adianta você ficar só na oração e não vigiar. Temos que ser simples como a pomba e prudentes como a serpente. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Graça e paz.